Olá, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje o teminha que eu quero falar com vocês é separação dos pais. E agora, como a gente vai lidar com a criança nesse período de festividade? Você sabe como você pode trazer isso de uma maneira mais leve, sem trazer muitos traumas para essa criança, numa situação que já é um pouco difícil para a criança vivenciar? Fica aqui comigo nesse vídeo que nós vamos bater um papo bem legal sobre esse tema. Bom, gente, o primeiro ponto é, nós precisamos entender que o processo de separação é um processo difícil para qualquer parte, para o pai, para a mãe e para as crianças. Cada um dentro daquilo que sente, cada um dentro das suas perspectivas, mas é um processo de muita complexidade e que muitas vezes a criança pode não saber lidar muito bem com essa situação ou até mesmo apresentar comportamentos de muita dificuldade de compreender esse momento que ela está passando na sua vida. E por um outro lado, nós temos também esse casal, que era um casal e que agora não é mais. E sempre quando acontece um processo de separação, dificilmente os pais vão viver cada um o seu luto. E ninguém vai trazer essa criança por meio desse processo. A grande maioria das vezes, o processo de separação acontece diante de uma situação muito traumática, ou através de traição, ou porque o pai e a mãe não se amam mais, ou porque o pai não ama mais a mãe, ou a mãe não ama mais o pai. Então é sempre diante de situações muito difíceis. Então, como a gente vivencia esses processos, de luto, esse processo onde essa família vai ter que se reorganizar diante da sua dor e da sua perca, nós temos uma criança no meio disso tudo. E nesse período de final de ano, que é o período de festividade, muitas vezes acaba tendo um processo um pouco mais dificultoso, porque às vezes essa família ainda não está bem resolvida com esse processo de separação. Mas o que a gente precisa entender é que no meio disso tem uma criança e essa criança precisa ser protegida. E para proteger essa criança, nós precisamos trazer para ela um ambiente seguro, seja ela estando na casa desse pai, seja ela estando na casa dessa mãe. E um ambiente seguro precisa que esses pais também tenham uma relação. Não precisa de ser de muitos amores, mas que tenha uma relação de respeito. Que essa mãe respeita esse pai e esse pai respeita essa mãe. Larissa, mas isso é muito difícil quando acontece uma separação onde teve brigas. Sim, concordo que é muito difícil. Mas muitas vezes essa dificuldade é porque os adultos estão pensando mais neles do que propriamente na criança. E se a gente não tiver a ideia de que a gente precisa pensar nessa criança, acaba ficando desta maneira. Com cada um vive do jeito que quer, cada um traz essa criança da forma que quer, utiliza essa criança como uma forma de barganha, ou até mesmo traz um momento mais estressante para essa criança. Então, gente, nós precisamos entender que num processo de separação, por mais que tenham essa dificuldade toda que eu acabei de dizer sobre cada um que está nesse núcleo familiar, nós precisamos priorizar as crianças, priorizar os pequenos porque eles não têm entendimento. E o que ele vai ter de ideia, de relação, é aquilo que ele vivencia com seus pais. Será que você vai querer que teu filho tenha lembranças de um Natal ruim porque o pai e a mãe ficavam brigando, ou porque a mãe proibia a criança de passar o Natal com o pai porque ela queria que passasse só com ela, ou porque o pai está querendo punir a mãe diante de situações? Não é um tanto quanto desagradável ter essas memórias? Tenta trazer para o teu filho memórias positivas. Tenta entender que a tua criança precisa de você, precisa de vocês, como pai e como mãe, porque afinal não existe mais o casal, mas o pai e a mãe sempre vão existir. Isso tem que ficar muito claro na cabecinha dessa criança. Então a dica que eu dou para vocês é
Nesse período de festividade, deixa bem delimitado antes. Quais são os dias que essa criança vai passar com o pai? Quais são os dias que essa criança vai passar com a mãe? Ela vai viajar com esse pai? Ela vai viajar com essa mãe? Traga para a criança um quadro onde você coloca o que vai ser nesses dias para ela. Então, por exemplo, do dia 25 do Natal até o dia 29, ela vai estar com o pai. Então, você coloca lá mostrando para a criança que daquele dia até o dia ela vai dormir na casa do papai, que ela pode levar um brinquedo que ela goste muito, para que se caso ela sentir muita saudade da mamãe, ela pode levar esse brinquedo e abraçar. Deixa disponível para essa criança te ligar a qualquer momento que ela necessitar. Um outro ponto que é importante também é trazer para essa criança esse ambiente antes propriamente do que esse dia que ela vai ficar lá. Então, por exemplo, um final de semana, deixar ela ficar 1 ou 2 dias lá com o pai, né? Ou se a criança mora com o pai, deixar uns 2 dias na casa da mãe, para que ela vai se habituando com esse ambiente. Se a gente não fizer isso, vai ser um momento de muito estresse, de muita irritabilidade, e ao invés de você, mãe ou você, pai, conseguir aproveitar esse momento com seu filho, vocês não vão conseguir ter esses momentos com ele. Então é muito importante a gente deixar tudo alinhadinho e bonitinho. Nem sempre é possível, mas quando vocês puderem deixar alinhado e pensar que é importante para a criança todo esse esquema, melhor vai ser. Então, gente, tenta trazer isso para os seus pequenos e principalmente fazer com que eles tenham delimitado quais são os dias que vai ficar com esse pai, quais são os dias que vão ficar com essa mãe e quais são os recursos que essa criança pode ter diante de saudade de um ou de outro, ou até mesmo diante de um momento que ela pode estar mais chorosa, ou de um momento que ela pode estar mais irritada, como que vai ser esse acolhimento. E o principal é trazer para a criança a ideia de que, por mais que o pai e a mãe se separaram, ela continua tendo a sua família, ou seja, cada um em sua casa, mas ela continua tendo a presença do pai, a presença da mãe, independente do que aconteceu com esse casal. Me conta aqui como que é para vocês passar por esse processo, se vocês tiveram dificuldade, se vocês estão passando por isso também. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de dar o seu like e colocar nos comentários se caso você quer que eu traga algum outro tema para que a gente possa debater e sempre trazer aqui para vocês uma psicologia com muita ética e com muito embasamento científico. Um grande beijo e até mais!